Deixa eu pôr para gravar aqui, né? Porque vai que eu quero usar essa aula depois futuramente. Bom, pessoal, fiquei bem feliz aí com o convite para dar essa aula para vocês. Então, assim, preparei ela bem rapidinha, porém não porque foi que eu preparei uma aula rápida, que eu vou fazer uma aula de qualquer jeito, você já me conhece. Rápida Então, de 2 horas. não, vou tentar ser. É o seguinte, pessoal, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir terminar essa aula hoje, já vou deixar claro isso daí, porque quando a gente fala de diabetes, a gente tem que falar da diabetes em si, tá certo? E das complicações da diabetes. Então, hoje a gente vai falar de diabetes. Depois a gente marca uma próxima aula para falar sobre as complicações, tá bom? Porque a gente tem as complicações microvasculares e macrovasculares, além da cetoacidose diabética e além do estado hiperglicêmico e hiperosmolar, que a gente deixa para uma próxima aula. Então, hoje, o que eu vou falar com vocês basicamente é diabetes mellitus, tá bom, pessoal? Não estou me pegando ao porte, apesar do porte ser a literatura de vocês aí, eu não estou me pegando ao porte, estou pegando de um catálogo geral, que vou explicar. A fisiologia são vários livros que eu usei para conseguir chegar nessa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá, galera. Começando aí, quando a gente começa a falar de diabetes, a primeira coisa que eu acho muito interessante de saber, quando a gente vai falar de diabetes, né, falando que o próprio nome da doença é diabetes mellitus. Vou até escrever aqui para que vocês vejam como que se escreve. Diabetes mellitus. E o que isso daqui quer dizer? Qual é o significado da palavra diabetes mellitus? Pessoal, isso significa urina doce, tá certo? Por quê? Quando descobriram a doença diabetes mellitus, quando começaram a pesquisar diabetes mellitus, uma pessoa viu que quando a pessoa que tinha essa patologia, ela urinava em um certo local e enchia de formigas ao redor da urina, tá certo? Até que ela teve a genial ideia de pegar e provar um pouquinho daquela urina para ver o porquê daquilo ali. E aí ela viu que a urina daquela pessoa estava muito doce, tá certo? Então aí começaram os estudos para ver o que acontecia ali. E foi quando descobriram que o açúcar, a glicose, começava a sair pela nossa urina aí, tá bom, pessoal? Então, só para a gente começar aí. Diabetes mellitus, então, urina doce, tá bom? Isso foi só um pouquinho da história dessa doença aí. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que quando a gente vai falar de definição, tá certo? Quando a gente vai falar da definição da diabetes mellitus, pessoal, essa é uma doença que ela vai atuar no metabolismo intermédio, tá certo? Então, eu vou até colocar aqui, ó. Doença do metabolismo intermédio. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, Thiago, o que é o metabolismo intermédio que você nunca falou disso para a gente? Pessoal, o metabolismo intermédio nada mais é do que tudo que a gente já estudou quando a gente foi falar das reações químicas e bioquímicas que acontecem no nosso corpo visando a manutenção energética, tá certo? Então, todas aquelas reações químicas que a gente falou do metabolismo da glicose, todas aquelas reações químicas que a gente falou do metabolismo dos lipídios, do metabolismo das proteínas, tudo que visava gerar energia para o nosso corpo é considerado metabolismo intermédio, tá certo? Então, a diabetes mellitus é uma doença que vai atuar nesse metabolismo intermédio. A gente vai ver que ela vai ter o problema, vai acontecer aí, tá bom? E como a gente sabe que a fisiologia é importante para a vida, tá certo? Porém, tanto que agora a gente vai estar falando de fisiopatologia, a gente já aprendeu certo, agora a gente vai aprender quando complica, quando dá algo errado ali, tá certo? O que eu preciso fazer para, antes de explicar o que está errado, eu preciso relembrar com vocês o que estava certo. Tá certo, pessoal? Então, eu quero dar uma pequena revisada na fisiologia normal, de forma rápida, só para que vocês relembrem alguns detalhes para facilitar o entendimento depois, mais ali para frente, a hora que a gente chegar
na complicação real da diabetes que a gente está falando. Tá bom, pessoal? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a principal fonte energética que a gente vai estar falando, que vai ser aonde vai haver a complicação aqui no caso da diabetes mellitus, é a glicose, tá certo? Então, o problema que a gente vai ter aqui é um distúrbio relacionado à glicose. Porém, a gente vai ver que está envolvendo pâncreas, envolve insulina, a gente vai ver tudo isso daí, tá certo? Mas o detalhe está ali na glicose que a gente vai ver. Então, só para que a gente relembre um pouquinho lá do final do ano, quando a gente falou de endócrino, pessoal. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a gente vai ter dois períodos principais. Um período que é o que a gente ainda não comeu e um período que é o depois que a gente come. Depois que a gente come, a gente vai chamar de período pós-prandial, tá certo? E o período que a gente ainda não comeu, que as nossas reservas já diminuíram muito, a gente vai chamar de período pré-prandial, tá certo? Ou também a gente pode chamar de jejum, beleza, pessoal? Então, devagar a gente vai começar a trabalhar esses temas aí. Vamos começar pelo período pós-prandial para que vocês entendam e relembrem o que acontece nesse período aí. Tá bom? Então, a gente tem o nosso período pós-prandial. Pessoal, nada mais é depois do que a gente come. Depois que a gente vai lá e bate o McDonald's, né? Bate o Mac, bate o Burger King, qualquer um desses carinhas aí, ou aquela macarronada monstra. Então, o que vai acontecer, galera? Lembra que a gente vai estar ingerindo muito carboidrato. E vocês lembram que o carboidrato, no processo final de hidrólise, ele vai virar açúcar, né? Ele vira glicose. Beleza, pessoal? Então, o que é que vai acontecer com a nossa glicemia no período pós-prandial? Eleva, aumenta a glicemia. Beleza? Aumentando a nossa glicemia, a gente já sabe, né? Aumenta o açúcar no sangue. Esse açúcarzinho, ele vai lá nas nossas células betas do pâncreas, estimula aquelas célulazinhas ali, nossas companheiras que salvam a nossa vida, a secretar um hormônio muito importante aí, que vai ser conhecido como insulina. Então, aumenta. Comemos. Aumentou a glicemia, aumenta a secreção de insulina. Então, aumenta a liberação de insulina. Beleza, pessoal? Eu sei que minha letra está horrível hoje, mas tudo bem, tá nada não. Vocês entendem, já estão acostumados. Bom, pessoal, chegamos nesse detalhe. O que eu quero que vocês relembrem sobre a insulina, que a gente já falou sobre isso daí, porém eu quero que vocês lembrem de alguns detalhezinhos. Que a insulina, ela, além de estimular a entrada da glicose nas nossas células, certo? Com exceção dos neurônios, lembra que os neurônios não precisavam de insulina para que a glicose entrasse, tá bom? Então, além do estímulo para a glicose entrar nas nossas células, pessoal, o que vai acontecer? A insulina, ela também trabalha como um hormônio anabólico, tá certo? Porque vocês lembram que ela trabalhava a nível metabólico também, tanto no carboidrato, tanto nos lipídios, tanto nas proteínas, tá certo? E como que ela trabalhava nesse processo metabólico, nesse anabolismo que a gente está falando aí? Então, ela tem uma capacidade anabólica, que a gente falou, que a gente estudou isso na fisiologia. Quando a gente fala dessa capacidade anabólica, vou até colocar aqui, anabólica. O que ela fazia, pessoal? Vou pôr até de outra cor para vocês anotarem com outra cor aí, tá certo? Ela conseguia promover o aumento de glicogênio. Lembrando, o que era o glicogênio, pessoal? O glicogênio nada mais é do que a nossa glicose como forma armazenada, estocada. Estocada onde? No fígado e nos músculos estriados esqueléticos, tá certo? Então, lembra disso, que a gente conseguia, além de utilizar já de forma momentânea já para produzir energia, a gente conseguia armazenar a glicose em forma de glicogênio, tanto nos músculos quanto no nosso fígado, tá certo? Para depois, quando precisasse, a gente tinha ali disponível essa reserva. Outra coisa que a gente conseguia fazer
o aumento para que a gente conseguisse guardar, estocar e armazenar ali também, pessoal, era o aumento das gorduras. Tá certo? E se vocês lembrarem bem comigo, lembra que quando a gente ingeria muita gordura, a gente tinha muito ácido graxo livre no nosso sangue. E esse ácido graxo livre, tanto na gordura ou tanto no excesso do carboidrato, que vocês lembram que o excesso do carboidrato, ele se convertia a ácido graxo também no processo metabólico ali. Então, tudo isso que eu estou falando, pessoal, é o metabolismo intermédio, tá? O que acontece? Tanto a ingesta de muita gordura quanto a ingesta de muito carboidrato, no processo final, a gente tinha muito ácido graxo livre sendo liberado ali para a nossa corrente sanguínea. E esse ácido graxo, ele não pode ficar caminhando livremente, ele precisa ser estocado, tá certo? E onde ele era estocado? No tecido adiposo, principalmente nos adipócitos brancos ou amarelos que a gente tem lá, né, pessoal? E o principal fator estimulante para que o ácido graxo entre e promova o acúmulo dessa gordura nos adipócitos é a insulina. Ela promove vários mecanismos, várias reações químicas para estimular a entrada do ácido graxo e dentro do adipócito fazer com que o ácido graxo se una com o monoglicerol formando triglicerídeo. E aí a gente estoca a gordura como forma de triglicerídeo. Então, isso também é uma forma de anabolismo, porque a gente está construindo, tá bom, pessoal? E o último que a gente tem, pessoal, que também a insulina conseguia promover aí, era o aumento da produção de proteínas. Se vocês lembram bem da fisiologia, o que ela fazia com as proteínas? Simplesmente a insulina, ela estimulava, ela facilitava a entrada de aminoácidos dentro das nossas células, aumentando a produção de proteínas. Beleza, pessoal? Então, ó, rapidão, período pós-prandial, depois que a gente comeu, aumentou a glicemia, aumentou a liberação da insulina, o que a gente teve? Anabolismo com todos esses componentes, porém, a gente também não pode esquecer que eu peguei aquela glicose para utilizar como forma energética. Então, no período pós-prandial, eu estou utilizando a glicemia como forma de energia. Então, o que eu preciso usar como energia será usado. E o que eu não preciso, através de anabolismo, eu vou estocar. Futuramente eu vou precisar desses caras aí, tá certo? E a gente lembra que a gente usa principalmente todos os nossos estoques nesses períodos entre as refeições, né? Entre o almoço e o lanche da tarde, por exemplo, que a nossa glicemia começa a baixar, ou durante a noite, quando a gente está dormindo, que a gente entra num estado pré-prandial, que é o jejum propriamente dito, tá bom? Então, pessoal, essa é só a primeira partezinha aqui, período pós-prandial. Até aqui, tá tranquilo para vocês? Vocês relembraram isso daqui? Ficou alguma dúvida? Ou a gente pode seguir aqui, pessoal? Pode me falar aí. Qualquer coisa me chama no chat ou pode falar mesmo. Se puder, a gente já continua. Tranquilo, Thiago. De boa, então. Pessoal, vocês dominam fisiologia, então não preciso nem ficar me matando, isso que é bom. Bom, agora, galera, a gente vai falar do período pré-prandial, tá bom? Que também a gente pode chamar de período de jejum. Então, eu vou colocar ele como jejum. E eu quero que vocês coloquem como jejum também aí. Tá bom? Então, a gente está falando do jejum, ou período pré-prandial, que é aquele período que a gente não come, a gente fica um longo período sem comer, as nossas reservas energéticas sanguíneas que estão no nosso sangue começam a diminuir, ou seja, a glicemia, lembrando que glicemia é o açúcar no sangue, começa a diminuir, tá certo, pessoal? E aí, o que acontece? A gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele é muito inteligente e ele não vai deixar com que os metabolismos internos parem de funcionar por causa que a minha glicemia começou a diminuir, tá certo? Então, o que a gente tem que lembrar? Que agora começa a acontecer o oposto, pessoal. Começa a acontecer o oposto. Ou seja, estou em jejum, começa a diminuir a minha glicemia. Tá certo? E agora, diminuindo a minha glicemia, é o estímulo que eu preciso para parar de secretar
insulina. Então, diminuiu glicemia, diminui insulina, galera. Beleza? E aí, o que é que vai acontecer? No primeiro momento, ainda ali está tranquilo. Porém, pessoal, o problema está quando esse jejum começa a ficar meio que prolongado aí, tá certo? Ele começa a se prolongar um pouco mais. E aí, o que que acontece? O meu corpo, muito inteligente, ele sabe que quando eu comi da última vez, eu consegui pegar um pouco daquela comida ali e não utilizar tudo como forma de energia. Um pouco eu estoquei, tá certo? Um pouco eu guardei. Para quê? Para que quando chegasse essa hora aqui que a gente está falando, eu conseguisse usar aquelas reservas para manter o meu corpo funcionando, principalmente os meus neurônios, né? Para que o meu sistema não desligue. Porém, para que aconteça a degradação de todos aqueles caras que a gente acabou de falar ali do anabolismo, para que eles sejam quebrados e utilizados como forma de energia, precisa acontecer agora um catabolismo. E para que haja um catabolismo, que é quebrar essas partículas aí, para liberar para a gente usar como forma de nutrientes, a gente vai ter que lançar mão de alguns outros hormônios que irão ajudar a promover esse catabolismo, que serão conhecidos como hormônios contrarreguladores da insulina. Eu vou até colocar o nome deles aqui de uma outra cor, tá bom? Então, ó, contrarreguladores da insulina. Beleza, pessoal? E quem são os hormônios que são os contrarreguladores da insulina? Então, o que que a gente tem que pensar? Esses hormônios, eles vão ser secretados quando? Quando a minha insulina diminuir. Quando diminui a minha glicemia, diminui a minha insulina, então começa a secretar esses carinhas aí. Beleza, pessoal? E quem são esses hormônios contrarreguladores que a gente está falando aí? Então, a gente tem o glucagon, que será secretado pelas células alfas lá do nosso pâncreas, tá bom, pessoal? A gente tem aqui a adrenalina, que será secretada principalmente pela medula da nossa glândula adrenal, tá certo? A gente também tem o cortisol, e a gente também tem o GH, tá certo, pessoal? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, que esses hormônios, eles irão elevar bastante. Claro que cada um, a gente já estudou a cada um, como que cada um era secretado, que tem vários estímulos para que eles sejam secretados. Porém, eles também estarão elevados quando a minha insulina estiver em baixa, tá bom? Por isso que eles são chamados de contrarreguladores da insulina. Qual é a função desses carinhas aí, pessoal? A função desses 4 hormônios que a gente está falando é conseguir pegar todos aqueles produtos que a gente acabou de falar que sofreram um anabolismo, eles conseguem pegar esses produtos, quebrar eles num processo chamado catabolismo para liberar para a corrente sanguínea, e aí esses caras vão todos lá para o nosso fígado, tá certo? E são produzidos alimentos que serão utilizados pelas nossas células aí, tá certo? Então, a gente vai ter tanto o glucagon, a adrenalina, o cortisol, o GH atuando a nível do glicogênio que a gente falou, dos lipídios que a gente falou, das proteínas que a gente falou, tá certo? E os processos que esses caras aí promovem, que a gente acabou de chamar de catabolismo, então eu vou até colocar aqui para vocês, ó. O catabolismo, ele será, pessoal, principalmente a gente vai estar falando desses caras aqui, ó. Onde vai acontecer o catabolismo? No glicogênio, tá certo? Nos lipídios e nas proteínas. O que a gente tem? Quando eu falo de glicogênio,
Lembra da glicogenólise? Então, pessoal, a glicogenólise, eu conseguia quebrar o glicogênio e liberar glicose, tá certo? Tanto o glicogênio armazenado nos músculos, quanto o glicogênio armazenado no fígado, tá certo? Então, através de um processo chamado como glicogenólise, a gente teria o aumento da glicose. Tá certo? Já nos lipídios, a gente tinha a lipólise. E já nas proteínas, a gente tinha a proteólise, tá certo? E a gente vê, pessoal, o que eu quero que vocês lembrem rapidão. Que os lipídios, aonde eles estão estocados? No tecido adiposo. Quando eu preciso de energia, o que eu consigo fazer? A minha lipasa, lá no tecido adiposo, consegue quebrar o meu triglicerídeo, tá certo? E liberar em forma de ácido graxo livre no plasma. Ácido graxo livre viaja lá pro nosso fígado e ali ele começa a sofrer algumas reações químicas. E o mesmo acontece com as proteínas, tá certo? As proteínas são clivadas ali, elas são quebradas, e os aminoácidos, que são aminoácidos extrahepáticos, não hepáticos, são levados e transportados até o nosso fígado para serem convertidos ali a glicose. A gente vê que todo esse pessoal no produto final, eles conseguem fazer aí a glicose através de um processo conhecido como gliconeogênese. Tá certo, pessoal? A gente tinha a gliconeogênese, que é a produção de nova glicose. E com isso, a gente também tem o aumento da nossa glicose. Tá certo? Tudo isso acontece, pessoal, quando nós estamos em jejum. Beleza? Então, olha só que legal. Quando a gente come, a gente já explicou que vai acontecer o anabolismo. Quando a gente deixa de comer, que a gente está no jejum, a gente vai ter, então, o catabolismo dos mesmos produtos, do carboidrato, dos lipídios e das proteínas. A função de catabolismo, tá bom? Aqui, no caso que a gente está falando, Larissa, quando a gente está falando desses hormônios contrarreguladores no metabolismo intermédio, porque eles não atuam só no metabolismo intermédio, eles não atuam só no glicogênio, na glicose, no lipídio e nas proteínas, eles atuam em vários fatores, atuam a nível ósseo, a nível muscular, a nível central, tá certo? Eles atuam em vários lugares. Porém, no metabolismo intermédio, a gente está falando de glicogênio, lipídio e proteína. Então, comi, aumentei glicemia, aumentei insulina, anabolismo. Parei de comer, diminuiu glicemia, diminuiu insulina, catabolismo, tá certo? Então, esses são os dois contrapontos que a gente tem aqui em relação à insulina, tá certo, pessoal? Porém, eu quero colocar um pequeno adendo para vocês aqui, um pequeno parênteses eu quero que vocês abram, em relação aos lipídios, tá certo? Por quê? Porque tem algo muito interessante aqui que a gente precisa saber, que a gente tem mecanismos de defesas no nosso corpo para que o nosso sistema, enquanto a gente não coma algo, ele não desligue, tá certo? Então, a gente tem aqueles mecanismos de SOS no nosso corpo ali, para que não desligue o nosso sistema enquanto a gente não conseguir encontrar comida para fazer com que a nossa glicemia aumente novamente. Beleza, pessoal? E aí, a gente entra um pouquinho na questão dos lipídios, que eu quero dar essa pequena relembrada com vocês, mas vocês já sabem disso daí, tá bom? Quando a gente fala dos lipídios, o que é que acontece, pessoal? É o seguinte, os lipídios, quando eles estão lá bonitinho no nosso tecido adiposo e eu preciso utilizar ele como forma de energia, o que vai acontecer? A lipase, que está lá nos nossos tecidos adiposos, principalmente naquela gordura visceral, aquela gordura que é a barriguinha de chope, né? Só que aquela que está por dentro de verdade, não a barriga grandona por fora, aquela que está lá recobrindo as vísceras, tá bom? Principalmente aí. Galera, o que acontece? Ali a gente tem uma enzima chamada lipase, que vai ter a função de quebrar o triglicerídeo e liberar ácido graxo e monoglicerol, tá certo? Esse ácido graxo, ele vai para o nosso fígado.
No nosso fígado, ele pode sofrer tanto a gliconeogênese, quanto esse cara, ele pode ser convertido a acetil-CoA, tá certo? E nesse processo final, o que vai acontecer com ele? Eu consigo pegar esses ácidos graxos livres, que a gente está falando aqui, e transformar esses caras em corpos cetônicos, tá bom? Eu transformo o ácido graxo livre em corpo cetônico, por um mecanismo conhecido como cetogênese, certo? Cetogênese. É produção, tipo assim, início, transformação de corpos cetônicos aí. Então, a gente vai ter a formação de corpos cetônicos. E por que eu estou colocando isso aqui para vocês agora? Por que eu acho isso interessante e importante? Porque é o seguinte, pessoal, se a gente fica um longo período de jejum, tipo dias aí, vamos por alguns 2, 3 dias aí, o que vai acontecer? O meu corpo, ele precisa se alimentar, tá certo? Ele precisa, de alguma forma, arrumar um mecanismo ao qual eu consiga, pelo menos, buscar em algum lugar formas de arrumar comida para que eu consiga me alimentar. E para que eu consiga me manter em pé, consiga me manter vivo, os meus neurônios precisam estar trabalhando e funcionando, tá certo? E o que acontece? A gente já sabe que neurônio, ele consegue se utilizar diretamente de glicose. Eu não preciso nem de insulina para jogar a glicose dentro do meu neurônio, tá certo? Porém, agora a gente está falando de um período de jejum, ao qual a minha glicemia diminuiu muito, tá certo, pessoal? E já são dias que eu estou sem comer ali, beleza? E aí o que vai acontecer? Eu não posso deixar o meu sistema nervoso desligar, eu não posso deixar de faltar energia para o meu corpo. Então, num primeiro momento, eu consigo, através da formação dos corpos cetônicos, me utilizar desses carinhos aí para conseguir manter o meu sistema ligado. Os meus neurônios conseguem se alimentar dos corpos cetônicos em um primeiro momento, tá bom? Porém, o que acontece? O corpo cetônico, do mesmo jeito que ele pode ser benéfico no começo, no início, ele pode se tornar maléfico no processo final. Por quê? Os corpos cetônicos, eles estarão formados por 3 caras principais aí no nosso corpo, tá certo? Então, quem que vai formar os corpos cetônicos no nosso corpo? A gente vai ter o ácido acético, o ácido beta-hidroxibutírico e a acetona, tá bom? Beleza, pessoal? E aí, o que a gente tem que lembrar disso daqui, que a gente já falou muito nas aulas de fisiologia no passado? A acetona a gente consegue eliminar pelos nossos pulmões, tá certo? Pela respiração a gente consegue expelir a acetona, tanto que a gente tem aquela cetose que a gente fala, né, que é o cheiro de maçã podre, quando a gente tem altas concentrações de acetona no nosso corpo. Porém, ácido acetoacético e ácido beta-hidroxibutírico não conseguem ser eliminados do nosso corpo, tá certo? E são ácidos. E lembra, galera, produto é um processo metabólico que está promovendo o aumento de ácidos do meu corpo. O que vai acontecer? Acidose metabólica, por aumento excessivo de corpos cetônicos. Porém, na diabetes, a gente dá um nomezinho especial. A gente vai chamar isso daqui de cetoacidose metabólica. Tá certo? Então, essa cetoacidose metabólica, ela não acontece só na diabetes, tá bom? Se a gente ficar longos períodos em jejum, igual eu acabei de explicar para vocês, a própria fisiologia do nosso corpo vai desenvolver esse quadro. Porém, a gente chama essa cetoacidose metabólica que a gente está falando aí de cetoacidose metabólica, porém, quando a gente coloca isso dentro da doença diabetes, a gente muda para cetoacidose diabética, tá certo? Porque aí é por causa da diabetes que eu estou tendo uma cetoacidose metabólica, tá certo, pessoal? Então, essa cetoacidose eu quero deixá-la um pouquinho de lado agora, porque ela já é uma das complicações da diabetes, que a gente vai tratar numa próxima aula.
O que eu queria tratar com vocês até agora era esse pequeno repasso fisiológico. Por quê? Eu quero que vocês entendam o que vai acontecer aqui, pessoal. O que aconteceu? Eu quero que vocês relembrem de forma bem sucinta, de forma bem resumida, a fisiologia, tanto dos hormônios normais, quanto os hormônios contra-insulínicos, o que cada um está promovendo aí de forma fisiológica normal. Leonardo, quando a gente fala da cetoacidose diabética, é 250, segundo os novos guidelines, tá bom? Mas, tranquilo, eu vou explicar, prometo que eu vou colocar todos esses valores para vocês, não se preocupe. Tá certo, pessoal? Ficou alguma dúvida ou vocês conseguiram entender até agora o que está acontecendo? Lembrando que tudo isso a gente já falou nas nossas aulas, eu só estou relembrando rapidamente com vocês. Ficou claro isso daqui, pessoal? Porque a parte mais difícil foi. Essa foi a parte mais difícil que a gente tinha que saber. Alguma dúvida? Suave. Tranquilo, Thiago. Adorei relembrar. É bom lembrar, né, pessoal? Depois vocês falam que a galera acha que físio não vai ser usada para o resto da vida. Vocês vão lembrar de mim daqui 40 anos. Vocês vão falar, puta, aquele chato falava e ele tinha razão. E falava pra caralho aí. Ah, só mais 5 minutos. Demorava 2 horas, né? Mas beleza, dá nada não. Tô nem aí. Ensinando é o que importa. Bom, galera, vamos lá então agora falar do que realmente importa, né? Diabetes mellitus. A gente já entendeu o contexto da revisão fisiológica de tudo que está acontecendo. O que eu quero que vocês pensem comigo agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar assim: diabetes mellitus é igual a jejum. Tá bom, pessoal? Diabetes mellitus é igual a jejum. Por quê? Eu pensando na diabetes como se fosse um jejum prolongado, tá certo? Eu consigo entender toda a fisiopatologia. O que acontece no jejum? A gente acabou de ver ali. No jejum não diminui a minha glicemia, não diminui a minha insulina, não aumenta os hormônios contrarreguladores da insulina e promove todo o catabolismo que a gente falou ali para tentar manter o nosso corpo ativo. Perfeito. Ah, Thiago, e o que isso tem a ver com jejum? O que a diabetes tem a ver? Pessoal, a diabetes mellitus nada mais é do que uma condição a qual a gente ou não tem insulina ou a gente tem uma resistência periférica à insulina e aí a insulina não consegue cumprir com o seu papel. E se eu não tenho insulina e se o meu corpo é resistente à insulina, é como se eu estivesse vivendo um jejum eterno, tá certo? É como se eu estivesse num jejum eterno, mesmo eu comendo, tá certo? Mesmo eu comendo, como eu não tenho aquela insulina ali para jogar a glicose para a célula, para formar o anabolismo que a gente explicou, é como se eu estivesse vivendo num jejum eterno, tá certo, pessoal? Conseguiram fazer essa correlação entre diabetes e jejum? Se vocês conseguirem pensar na diabetes como o jejum, porém, o principal fator aí não é a glicemia agora. O principal fator ou é a falta de insulina ou é a resistência periférica à insulina. A gente Perfeito, entende Thiago. toda a fisiopatologia, galera. Vocês entendem? Já fica claro, já mata a fisiopatologia da diabetes aqui. A gente já matou a fisiopatologia da diabetes. Então, o que eu preciso a partir de agora é só colocar as classificações que a gente tem aí. E como a gente faz o diagnóstico, tá bom? Então, galera, a gente praticamente matou a fisiopatologia. Porém, ainda tem alguns detalhes legais que eu quero colocar para vocês aqui, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de diabetes, pessoal, a gente tem que lembrar que a gente consegue dividir a diabetes. Claro que são muitos os tipos de diabetes que a gente encontra aí na nossa vida médica. Porém, principal são 3, tá bom? E eu vou falar de 2, que são os que a gente tem que saber de verdade, e um que vocês vão ver só lá no 5º ano. Porém, eu já quero dar uma pincelada nele para vocês aí, só para falar que existe e para vocês já saberem que existe também, apesar que muitos já devem saber. Tá bom? Então, quando a gente fala de diabetes, pessoal, da classificação, coloquem aí, classificação, a gente tem a diabetes tipo 1, tá certo?
e a tipo 2. A tipo 1, pessoal, que é aquela diabetes mais marcada mesmo, tá certo? É a diabetes franca que a gente fala. Essa daqui é a diabetes ao qual a gente vai ter hipoinsulinismo, tá certo? A gente vai ter uma condição conhecida como hipoinsulinismo. Ou seja, a gente não tem insulina sendo produzida e sendo liberada. Por quê? A gente vai entender que a gente vai ter uma destruição nas nossas células beta. Eu já vou explicar como acontece essa destruição. Tá bom, pessoal? Já a diabetes mellitus do tipo 2, galera, ela é uma diabetes que a gente tem até, num primeiro momento, a gente vai ter um hiperinsulinismo. Ou seja, a gente está secretando insulina, está normal, o nosso pâncreas, as nossas células betas estão normais. Porém, no tipo 2, pessoal, a gente vai ter uma resistência periférica à insulina. Tá certo, galera? Então, uma é porque a gente não tem produção de insulina. Tipo 1, eu não tenho insulina. Tipo 2, eu tenho insulina, porém, as minhas células estão resistentes à insulina. Mais ou menos, eu vou explicar o porquê que isso pode acontecer. Tá certo que ainda não se sabe exatamente o mecanismo ao qual se gera essa resistência. Porém, eu vou tentar mais ou menos ali dar uma pincelada para vocês vocês entendam aí. Tá certo, pessoal? Isso, eu já vou falar já disso daí, Amanda, rapidinho. Agora eu vou destrinchar cada uma delas, tá bom? E a outra diabetes que eu queria falar com vocês, pessoal, que eu quero que vocês pelo menos conheçam, é a diabetes gestacional. Tá bom, pessoal? Essa é uma condição a qual gestantes que não eram diabéticas, a mulher ela não é diabética, tá bom? Porém, ela tem uma predisposição ambiental a desenvolver uma diabetes. Porém, mas antes de engravidar, ela não é diabética, ela nunca teve, estava tudo bonitinho. Quando ela atinge lá pela 20ª semana de gestação, o que vai acontecer? Ela começa a abrir um quadro de diabetes mellitus, tá bom? Porém, como esse quadro de diabetes mellitus ele se desenvolveu durante a gestação, a gente vai chamar ele de diabetes gestacional, tá certo? E por que acontece a diabetes gestacional? Por causa, galera, que a placenta, ela consegue secretar um hormônio conhecido como lactogênio placentário humano, tá certo? Esse lactogênio placentário humano, em concentrações muito elevadas no sangue dessa gestante, ele consegue promover um efeito de resistência periférica à insulina. Também não conhece muito bem o mecanismo a qual essa resistência acontece, porém sabe que é assim mais ou menos que funciona, tá bom? Então, vamos deixar a diabetes gestacional de lado e vamos falar apenas da tipo 1 e da tipo 2. Beleza, pessoal? Vamos começar pela tipo 1, falo rapidinho dela. Depois a gente vai para tipo 2, falo rapidinho. E aí a gente só vai falar de diagnóstico, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente fala das complicações. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala da tipo 1, coloquem aí, então. Diabetes mellitus, tipo 1. Coloca bem coloridinho, assim, vai ficar bem bonitinho depois de postar a fotinha no Instagram. Tô brincando, galera, não precisa disso não. Então, vamos lá. Quando a gente fala de diabetes mellitus tipo 1, o que a gente tem que lembrar aqui, pessoal? Que ela pode ser, tipo assim, desenvolvida tanto por características, tanto por fatores genéticos, quanto por fatores autoimunes, tá certo? Então, os fatores que vão desencadear a diabetes mellitus tipo 1 são fatores genéticos ou autoimunes. Genético por quê? Porque pode herdar do pai ou da mãe
algum fator, algum gene ali que vai fazer com que essa pessoa desenvolva diabetes tipo 1. E autoimune é o que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? O que a gente vai ver? Que a diabetes mellitus tipo 1, pessoal, ela aqui se apresenta como uma diabetes franca, que a gente fala. Ela é a diabetes de verdade, tá bom? Porém, ela não é a mais comum. A gente vai ver que a mais comum é a do tipo 2. Mas essa é a que abre um quadro franco de diabetes aí, que é o que a gente vai ver que acontece realmente com os nossos pacientes. Apesar que, tenham sempre em mente, galera, prática nem sempre vai ser igual à teoria. Muitas vezes a gente vai ver uma coisa na prática que não está bem relacionado com a teoria, tá bom? Então, lembra que na medicina, nem sempre 1 mais 1 vai ser 2. Quem são as pessoas mais acometidas da diabetes tipo 1, quando a gente fala aí? Quem que geralmente é acometido por esse quadro de diabetes mellitus tipo 1? A gente vai ver, pessoal, que geralmente são pessoas jovens, tá bom? Menores a 30 anos. Então, são jovens, tá certo? A gente vai ver que essas pessoas que desenvolvem diabetes tipo 1, geralmente, são magros, tá certo? E a gente vai entender o que acontece isso daí. Vocês vão ver, se vocês já não têm contato com diabéticos, às vezes vocês já têm até a gente na família aí, algum diabético do tipo 1, que vocês já viram, já estão presenciando, vocês vão ver que o diabético tipo 1, pessoal, o que acontece? Ele geralmente já desenvolve na infância isso daqui. Nem precisa chegar, tipo, nos 30 anos. Pode ser um pouquinho depois ainda? Pode ser um pouquinho depois. Porém, é para menores a 30 anos e magros, tá bom? O que acontece? Geralmente, esse quadro ele já abre na infância. Ele já é marcado de crianças mesmo, tá bom? E aí, o que a gente vai falar? A gente vai ver que a clínica que a gente vai ter na diabetes mellitus tipo 1, pessoal, é uma clínica marcada. A gente fala que o paciente que faz uma diabetes mellitus tipo 1, ela é uma clínica que abre com um quadro franco de diabetes, tá bom? Então, eu vou até colocar assim, para vocês guardarem esse raciocínio na cabeça de vocês, ó. Quadro franco de diabetes, tá bom? E o que seria o quadro franco de diabetes, pessoal? A gente vai ver que a diabetes do tipo 1, ela apresenta 4 sintomas que são os sintomas característicos da diabetes, que a gente chama de 4 P's da diabetes, tá bom, pessoal? Então, coloquem aí, ó. Quando a gente fala de quadro franco, são os 4 P's da diabetes, tá bom? Os 4 P's da diabetes. Quais seriam eles, pessoal? Poliúria. O que seria a poliúria? Aumento do volume urinário. A pessoa urina muito, tá bom? Então, aumento do volume urinário. Polidipsia. Polidipsia. O que é polidipsia? Aumento da sede. A pessoa tem vontade de tomar muita água, tá certo? Então, aumento da sede. O que mais que a gente vai ter? Perda de peso. Por isso que, geralmente, diabético do tipo 1 é magro, tá certo? E também vai ter o último pezinho que a gente fala ali, que é a polifagia. Tá certo? O que é a polifagia? Aumento da fome, tá bom? A pessoa quer comer mais. Beleza, pessoal? Aumento da fome. Ela sente fome a todo momento. E mesmo comendo muito, ela ainda continua perdendo peso. Vou explicar o porquê que acontece esses quatro carinhas, esses 4 P's, eu vou explicar para vocês. Mas lembrem, os 4 P's da diabetes, pessoal. Poliúria, polidipsia, perda de peso e polifagia. Além do mais, a gente acabou de falar ali, quando a gente estava dando a introdução fisiológica, da cetoacidose diabética, tá bom?
a gente vai ver que a cetoacidose diabética, eu vou colocar ela aqui, ó, embaixo aqui. E eu vou colocar como cetoacidose diabética. A gente vai colocar como CAD, tá bom? A gente vai ver que a CAD, a cetoacidose diabética, ela geralmente acontece no diabético tipo 1. Ah, Thiago, mas pode acontecer no tipo 2? Pode, claro que pode. Mas a gente vai ver que ela geralmente acontece no diabético tipo 1, tá bom? Que essa já é uma das complicações da diabetes. Mas eu não vou falar dela hoje. Eu só quero que vocês lembrem que ela acontece principalmente no tipo 1, mas o que eu quero que vocês lembrem, os 4 P's da diabetes. E como que forma esses 4 P's aí que a gente acabou de falar? Vamos voltar para a fisiologia mais uma vez, tá bom? Vamos entender a clínica da diabetes. Então, vamos lá. Clínica dos P's. Vou colocar assim para vocês, ó. Clínica dos P's. Pessoal, primeira coisa, vamos lá. O que eu quero que vocês pensem comigo? É tudo pensar, é raciocinar. Fisiologia e fisiopatologia, a gente tem que raciocinar o que está acontecendo. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, diabetes mellitus tipo 1, eu já sei que eu não tenho insulina. A minha célula beta está destruída. Eu não tenho produção de insulina, tá certo? Então, coloquem aí, ó, insulina e colocam um X em vermelho em cima dela. Eu não tenho insulina, tá certo? Porém, eu não estou em jejum. Eu falei para vocês correlacionarem a diabetes com o jejum para a gente entender as alterações que acontecem. Porém, na diabetes, a gente não está em jejum, a gente está comendo. O que acontece é que agora eu não tenho insulina. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Se eu comer, porém eu não tenho a insulina para jogar aquela glicose para a minha célula, o que vai acontecer com essa glicose, pessoal? Ela vai começar a acumular no sangue. Então, eu vou ter um aumento da minha glicose no sangue, tá certo? Então, aumenta, ó, a ausência da insulina aumenta a nossa glicemia. Beleza? Aumentando a nossa glicemia, olha onde é o pensamento. Essa glicose aqui, ela está no sangue. Ela, em algum momento da nossa vida, ela vai chegar no nosso rim e vai começar a ser filtrada. Lembra que glicose era filtrada pelos nossos glomérulos? Porém, toda glicose filtrada deve ser absorvida. Tá certo, galera? Toda glicose filtrada deve ser absorvida. Só que lembra que a gente tinha um limite máximo de filtração da glicose? Eu não sei se vocês lembram da fisiologia, capítulo 27, lá, quando a gente falou isso daí, que a gente tinha um transporte máximo da glicose, que chegava num certo ponto ali, que eu não conseguia mais reabsorver glicose. Por quê? Era muita glicose sendo filtrada, e as bombas que reabsorviam a glicose não conseguia dar conta. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Se eu começo a filtrar muito mais glicose do que eu consigo reabsorver nos meus túbulos, dos meus néfrons, o que vai acontecer? Glicose vai começar a sair lá na minha urina. Glicose começa a sair na urina. Então, a gente já começa a entender o porquê que a glicose sai na urina. Porque eu filtro mais, tá certo? Eu filtro mais do que eu consigo reabsorver. E agora, pensa comigo aqui, rapidinho, depois eu já vou apagar. Pensa que a gente tem o nosso néfron, tá bom? Bem zoadinho, bem feinho. E aí, galera, o que acontece aí? A gente tem o nosso néfron. Se eu aumento muito glicose dentro do meu túbulo renal, o que eu faço com a osmolaridade dentro do meu túbulo renal? Lembra que eu vou fazer com a minha osmolaridade? Eu vou aumentar a osmolaridade dentro do túbulo. Beleza, pessoal? Aumentando a osmolaridade dentro do túbulo, o que vai acontecer? Ao invés de água ser reabsorvida do túbulo para leque, a água começa a ficar dentro do meu túbulo renal. Por quê? Eu preciso tentar diluir aquela água ali, aquela glicose que está dentro do meu túbulo.
Então, eu começo a fazer uma osmose reversa ali. Eu começo a tirar essa água de líquido extracelular e puxar para dentro do meu túbulo. Olha que loucura. Se eu começo a puxar a água de líquido extracelular para dentro do meu túbulo, galera, o que vai acontecer? Aumentar o meu volume urinário. Então, galera, eu tenho um aumento do volume urinário. E aí a gente acabou de dar um nomezinho para isso daí agora ali, quando a gente falava do aumento do volume urinário. Como que a gente chamou o aumento do volume urinário dentro dos 4 P's? Poliúria. Poliúria. A gente está urinando muito. E por quê? Por causa desse pequeno processinho que está acontecendo aí. Tá certo? Agora começa a pensar comigo também. Poxa, se eu estou eliminando muita água do meu corpo, essa água está vindo de líquido extracelular. Eu não estou diminuindo o volume de água do meu corpo? Ah, eu estou. Pessoal, aumenta o volume urinário. Vou até colocar aqui no cantinho, ó. Estou tendo poliúria. Quando eu tenho poliúria, eu estou eliminando água do meu corpo. Estou jogando água fora, 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 fora. O que vai acontecer? Eu vou começar a perder água, eu vou começar a desidratar, galera. Vai me dar uma desidratação. E aí, o que vai acontecer? Quando eu começo a entrar num estado de desidratação, porque eu estou perdendo muita água, agora eu começo a aumentar a osmolaridade em líquido extracelular. Aumenta a osmolaridade de leque, galera. E aí, o que eu quero que vocês lembrem? Lembrem de todo o processo que acontece aí. Quando a gente tem o aumento da osmolaridade de leque, é o estímulo que eu preciso para quê? Para, num primeiro momento, ativar as minhas células osmorreceptoras lá no meu hipotálamo, para quê? Para secretar ADH. Porém, lembra que no terceiro ventrículo a gente tinha um pequeno centro, conhecido como centro da sede, que estava conectado diretamente com essas células osmorreceptoras? O que acontece, pessoal? Aumentou a osmolaridade, ao mesmo tempo que eu tenho estímulo para secretar ADH, eu estimulo o meu centro da sede. E aí eu vou ter aumento da vontade de tomar água, tá certo? Então, aqui, a partir desse momento, a gente vai ter, então, uma polidipsia. Olha que loucura! Polidipsia. Então, a gente já falou 2 P's. Aumento da urina e aumento da vontade de tomar água. Vamos continuar nosso raciocínio aqui. Não perde a linha aí não, galera. O que eu tenho que pensar agora também? Aqui no meu túbulo renal, eu não falei que a concentração de glicose era muito grande porque eu não conseguia reabsorver glicose, galera? Então, essa glicose, se ela não é reabsorvida, ela vai ser eliminada na minha urina. Por isso, urina doce, porque ela vai eliminar muita glicose. Pessoal, glicose não é o principal alimento ali que a gente fala que promove os mecanismos metabólicos do nosso corpo. Quando a gente fala, pô, é a glicose que é o cara, né? Que é que a gente brinca, né? Que é o frango de quermesse. Pô, eu estou jogando glicose fora, galera. Eu estou eliminando glicose do meu corpo e não estou jogando essa glicose para dentro das células. Eu não estou jogando essa glicose para dentro dos adipócitos, para dentro da célula muscular. Eu não estou jogando essa glicose para dentro dos meus hepatócitos. Eu não estou tendo nada, eu estou jogando fora. Se eu começo a jogar fora, galera, o que vai acontecer? Eu começo a perder peso. Eu começo a perder peso. Por quê? Eu não tenho glicose e não tenho insulina. A glicose eu estou jogando fora. Estou jogando fora, estou jogando fora. E eu não tenho a insulina para jogar a glicose para dentro da célula. Então, olha só. A primeira coisa é jogar a glicose fora. A outra coisa é não ter a insulina. E agora vamos fechar o nosso pensamento aqui. Eu não falei que diabetes era igual ao jejum? Sim. O que acontecia no jejum? No jejum, lembra que a gente tinha uma diminuição da glicose, pessoal? Quando diminuía a glicose, não diminuía a insulina. Quando diminuía a insulina, a gente não tinha os processos catabólicos, que eu quebrava o triglicerídeos, eu quebrava o glicogênio, eu quebrava as proteínas. É o que vai acontecer, galera. Além de eu estar jogando glicose fora pela minha urina, eu não tenho insulina, tá certo? Eu não tenho insulina. Se eu não tenho insulina, o que eu vou promover no meu corpo? Catabolismo.
eu vou quebrar glicogênio, eu vou quebrar lipídios, eu vou quebrar proteínas. Por quê? O meu corpo, ele está tentando se manter ativo, ele está tentando se manter de pé. E aí é o detalhe. O detalhe é que eu não estou em jejum, porém é como se eu estivesse. É como se eu não estivesse comendo, porém eu estou comendo. A diferença é que eu não tenho a insulina, tá certo? Então, por isso que eu quero que vocês correlacionem, eu quero que vocês tentem entender que a diabetes é como se fosse um estado de jejum, porém, a diferença é que eu não tenho insulina, tá certo? Então, quando eu promovo todo esse catabolismo, junto com a eliminação de glicose pela urina, eu começo a ter perda de peso. Perde peso. Por isso que, geralmente, o paciente diabético tipo 1 é magro, galera, tá certo? E aí, quando eu começo a eliminar glicose, estou jogando glicose fora na minha urina. E não estou jogando glicose para dentro da minha célula. Pessoal, o meu corpo, quando ele deixa de receber glicose dentro das células, principalmente a nível neuronal, ele começa a pensar que algo está errado. O que ele pensa? Ele fala assim, pô, esse cara está em jejum, velho. Eu preciso que esse cara come. Esse cara joga glicemia aí para mim. Eu tô precisando comer, pô. Precisando comer, eu tenho que me alimentar. Só que o corpo não consegue entender que o cara está comendo. O corpo não entende que ele não tem a insulina para jogar a glicose dentro das células. Então o corpo acha que eu estou em jejum. Ele pensa que eu estou em jejum. O problema é a falta de insulina. E aí, não entrando glicose nas células, a gente começa a ter vontade de comer, aumenta a nossa fome. E aí é por isso que a gente vai ter, então, a nossa polifagia. Tá certo, galera? E olha que lindo, a fisiopatologia dos sintomas unindo a fisiologia. Então, a gente uniu a fisiologia para explicar a fisiopatologia. Entenderam isso daqui? Ficou dúvida? Falei muito rápido? Tá difícil? Ou foi? Fala comigo. Eu odeio quando não fala comigo. Eu me sinto aqui um... Opa, Thiago, tranquilo. Eu fico triste quando ninguém fala comigo, gente. Vocês não tem noção. Eu fico na expectativa, pô, não consigo ver vocês. Cara, alguém fala comigo, pelo amor de Deus. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro a clínica da diabetes tipo 1, tá bom? Só falta mais 2 detalhezinhos que eu preciso dar da diabetes tipo 1, aí a gente já explica a diabetes tipo 2, que não tem tanto essa parte fisiopatológica, é mais tópicos que a gente tem que falar mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero que vocês coloquem aí, então, na nossa diabetes tipo 1, além de ser um fator genético autoimune, ela vai afetar principalmente menores a 30 anos, que a gente falou, né? As pessoas geralmente são magras e ela tem a clínica dos 4 P's, tá certo? Os 4 P's. E aí a gente já explicou os 4 P's. Além dos 4 P's, ela é a principal que desenvolve a cetoacidose diabética, que a gente vai deixar para a próxima aula. Tá bom? O que mais que eu preciso saber da diabetes tipo 1, pessoal? Como que geralmente eu vou diagnosticar esse cara aí, além da clínica? Além da clínica, a gente consegue diagnosticar, eu vou dar o diagnóstico exato para vocês, como a gente faz o diagnóstico da diabetes, mas assim, a gente consegue dosar alguns carinhas aí, na diabetes tipo 1, tá certo? Que podem ajudar a gente a fazer o diagnóstico, tá certo? Então, vamos lá. Quem que é o primeiro cara que eu consigo dosar para ajudar no meu diagnóstico da diabetes tipo 1? Um deles, vocês devem lembrar, o nosso famoso peptídeo C. Quem não assistiu minha aula de insulina não vai lembrar e não vai saber. Pessoal, a insulina, durante o seu processo de formação lá dentro das células betas, o que acontece? Ela não é sintetizada diretamente em forma de insulina. É isso que eu quero que vocês lembrem. Os produtos vêm do sangue passa para o retículo endoplasmático, no retículo endoplasmático é convertido a pré-proinsulina, que passa para o complexo de Golgi. Nessa passagem, ele é clivado a proinsulina. E aí, o que acontece? A proinsulina, pessoal, a proinsulina, ela é formada por peptídeos, por uma cadeia de peptídeo A, B e C, tá certo? E aí, o que acontece?
Quando essa proinsulina está no complexo de Golgi, ela vai ser quebrada mais uma vez, ela é clivada mais uma vez, agora a insulina. E a gente vai ver que essa clivagem, eu separo o peptídeo C do peptídeo A e B. E aí a gente vai ver que a insulina, ela é um hormônio proteico, por isso que são peptídeos, né? Ela vai ser formada pelo peptídeo A e B. E o C é separado, porém o peptídeo C, pessoal, o peptídeo C, ele vai ser armazenado junto, na mesma vesícula que está armazenada a minha insulina. Então, quando eu tenho o estímulo para secretar aí a nossa insulina, eu tenho, ao mesmo tempo que eu libero a insulina, eu libero o peptídeo C no sangue. Então, se a gente dosa esse peptídeo C na pessoa aí, a gente dosa ele no paciente, e ele não existe, eu não tenho peptídeo C, ou ele é menor a 0,1, que é mínimo, a gente fala que esse cara não está tendo secreção de insulina. Então, esse cara possivelmente é diabético. Ele é diabético, tá bom? Então, um dos caras que podem corroborar com o nosso diagnóstico é o peptídeo C, tá bom? Isso daqui a gente vai ver onde? No diabetes mellitus tipo 1, tá bom? Na tipo 1 que a gente vai ver isso daqui, tá certo? Lembrando que é o hipoinsulinismo. Se eu não tenho insulina, eu não vou ter peptídeo C, beleza? Então, esse era mais um fator. E olha só que legal. Agora a gente vai entrar na reação autoimune que acontece na diabetes tipo 1. Ô, Ti, Oi? você pode explicar esse peptídeo C de novo, por favor, que eu não entendi muito bem? Posso sim, só deixa eu tomar uma água, peraí. Bom, o que acontece? A insulina, quando ela é formada na célula beta, ela vai ser transformada primeiro em pré-proinsulina, depois ela é clivada a proinsulina, depois ela é clivada a insulina. Quando ela é clivada de proinsulina, de pré-proinsulina, a proinsulina que eu desenhei aqui para vocês, ó. Então, essa proinsulina, ela vai ser formada por peptídeo A, peptídeo B e peptídeo C unido por enlaces, tá bom? Aí, o que acontece? A proinsulina ainda não é a insulina. Para que eu consiga produzir a insulina, eu preciso clivar mais uma vez esse cara aí. E aí, o que acontece? Eu consigo promover essa clivagem e separar o peptídeo C do peptídeo A e B. Tá certo? Separo o peptídeo C do A e B. O que vai acontecer? Eu tenho a minha insulina agora formada apenas por peptídeo A e B, e o peptídeo C ele fica vagando ali, porém ele vai ser armazenado na mesma vesícula da insulina. Então eu tenho a insulina formada por peptídeo A e B e o peptídeo C junto ali liberado, vagando. Quando eu tenho um estímulo para secretar insulina vai ser secretada, tá certo? Porém, junto com a insulina, será liberado para o sangue peptídeo C. E aí, o que acontece? No diabetes mellitus tipo 1, o paciente ele não produz insulina. Então, se a gente pegar e tentar dosar o peptídeo C dele lá no nosso sangue, não vai ter peptídeo C ou vai estar muito, muito, muito baixo. Tá certo? Então, isso é um fator que pode corroborar ao nosso diagnóstico da diabetes. Tá certo, pessoal? Então, eu não sei se ficou claro agora isso daí. Entendi, Ti, valeu. Beleza? Pessoal, isso é Ô, fisiologia Thiago, pura, tá bom? esse exame sobre o peptídeo C, ele é sempre feito em jejum, né? Ele, na verdade, você pode pedir a dosagem dele mesmo depois do jejum. Ah, ele fica na circulação. Ele fica, tá bom? Beleza, top. Então, pessoal, esse era o peptídeo C. E agora o fator mais interessante que eu acho de todos, porque às vezes a gente tem um pouco de dúvida em relação ao processo autoimune que acontece em relação à diabetes. Porque às vezes a gente fala, poxa, diabetes mellitus tipo 1 é um processo autoimune, tá certo? Aí a gente olha para ela e fala assim, poxa, eu tenho vários autoanticorpos que começam a atacar o meu corpo, mas aí a gente começa a ver que não é bem assim, tá certo? Quando a gente fala do processo autoimune da diabetes tipo 1, pessoal, autoimune. Então, ó, a gente ainda está em diabetes tipo 1, tá bom? A gente não saiu dela ainda. Aqui eu tenho duas vias para gerar esse processo autoimune que pode desencadear a nossa diabetes tipo 1, tá certo? Então, eu tenho um braço da via humoral e eu tenho um braço da via celular.
Tá certo? Então, eu tenho os dois trabalhando aqui. Eu tenho a via humoral. Lembrando que a via humoral são os anticorpos, né, pessoal? E a via celular, que é a nossa resposta imune celular, que são os linfócitos, tá certo? Olha só que interessante. Muitas vezes vocês vão estudar, às vezes até no corte, se não me engano, ele fala aí, que vai falar que quando você faz a dosagem de autoanticorpos, nessas pessoas que têm a diabetes, vocês vão encontrar alguns autoanticorpos específicos que são de diabéticos, que são autoanticorpos que diabéticos tipo 1 desenvolvem, tá certo? Porém, não é o autoanticorpo que destrói a célula beta. É isso que eu quero que fique claro para vocês. Se alguém às vezes falar para vocês, ah, não, é o autoanticorpo. Não, o autoanticorpo ele não destrói a célula beta. Quem vai destruir a célula beta, pessoal, vai ser a nossa via celular. Mais específico ainda, os linfócitos T, tá bom? Então, a gente vai ter um linfócito T, tá certo? Eu vou até desenhar aqui um carinha aqui, ó, linfócito T, tá certo? Esse linfócito T, pessoal, ele consegue reconhecer no interior da nossa célula beta, pensa que aqui é a nossa célula beta, algum antígeno que ele está vendo que não é normal para o corpo. Está falando, poxa, tem algum antígeno dentro daquela célula beta ali. Então, vou até colocar aqui, ó, vermelhinho, antígeno, tá bom? Aí, o que acontece? Esse linfócito T, a hora que ele vai lá na célula beta e ele vê esse antígeno, ele se une a essa célula beta, tá certo? Então, eles promovem uma união. E o que vai acontecer? O linfócito T vai começar a atacar a célula beta e vai começar a destruir a célula beta, tá certo? Quando o linfócito T destrói a célula beta, então vou até colocar aqui, ó, no próximo passo aqui. Pensa que a nossa célula beta agora, ela vai começar a ser destruída, tá certo? E a célula beta, a partir do momento que ela é destruída, ela começa a liberar esses antígenos para a nossa circulação. E esses antígenos, a hora que caem na nossa circulação, serão reconhecidos. E aí, a partir daí, eu irei formar anticorpos contra esses antígenos que estão na circulação. Tá certo? Então, os anticorpos não irão atacar a célula beta, eles irão atacar os antígenos que estavam dentro da célula beta, porém que agora foram liberados para a circulação. E a gente vai ver que esses autoanticorpos que serão criados contra esses antígenos, a gente tem três, mas dois são principais que a gente precisa conhecer aí, que é o anti-ICA e o anti-GAD. Tá certo, pessoal? Lembrando que eu acabei de falar para vocês. Esses autoanticorpos aí, eles não atacam as células beta. Se vocês quiserem, também tem um outro autoanticorpo, que é o anti-IA2, tá bom? Porém, o que eu quero que vocês entendam? Os anticorpos não atacam a célula beta. Quem ataca a célula beta é o linfócito T, tá certo? O linfócito T destrói a célula beta. A célula beta, quando é destruída, atacada e destruída, libera os antígenos que estavam dentro dela, tá certo? Esses antígenos vieram de onde? Daquele fator genético que a gente falou, ele já veio herdado do pai ou da mãe, tá certo? Então, o linfocito olhou para a célula beta e falou, pô, cara, você tá errado, tem alguma coisa que eu não gostei. Tem um antígeno aí dentro, eu vou te atacar, não quero nem saber. Eu preciso tirar isso do corpo, eu preciso eliminar isso do corpo. Vou lá, promovo a destruição da célula beta. A célula beta, quando começa a sofrer apoptose, libera os antígenos para a circulação. Esses antígenos serão reconhecidos pelo nosso sistema imunológico e começará a ser criados anticorpos contra os antígenos das nossas células beta, tá bom, pessoal? E aí são os anticorpos que a gente consegue dosar no sangue de um paciente que tem diabetes tipo 1.
E aí, quando eu faço o exame, eu vou encontrar esses anticorpos naquela pessoa que tem a diabetes tipo 1. Só que olha que loucura, como eu estou falando, olha o que eu quero que vocês entendam. Eu acabei de falar para vocês que esses autoanticorpos, eles não afetam, eles não atacam a célula beta. Eles atacam o antígeno que está na circulação. Tanto que se eu pegar o sangue de um diabético tipo 1 e transfundir numa pessoa que não tem diabetes, essa pessoa não vai desenvolver a diabetes. Vai ter um anticorpo, porém ela não vai desenvolver a diabetes. Por quê? A diabetes ela é específica para o antígeno. E o antígeno não ataca a célula beta, tá bom? Ela ataca só se o antígeno estiver livre na circulação. E aí, esse é o fator autoimune e é assim que é produzido esses autoanticorpos que a gente está falando aí. Tá certo? Eu não sei se ficou claro para vocês isso, pessoal. Dúvidas, entenderam? Ô, Ti, Oi? Ti, Oi. a minha internet cortou, eu perdi essa parte. Tem como você só me falar esse esqueminha, só para mim ter uma noção? Porque cortou. Não, o que eu falei que é o seguinte, que o autoanticorpo, ele não ataca a célula beta. Quem ataca é o linfocito T. O linfocito T ataca a célula beta, destrói ela, e a célula, ao ser destruída, ela libera antígeno para a circulação. O antígeno vai ser reconhecido pelo nosso sistema imunológico, e aí, a partir daí, vai começar a gerar autoanticorpos contra esses antígenos que estão dentro das outras células betas. Porém, esses autoanticorpos não atacam a célula diretamente. Eles só atacam os antígenos que já estão na circulação. Tá bom? Então, quem destrói as células é o linfocito T. Os antígenos, os autoanticorpos apenas atacam os antígenos. Por isso que se faz a transfusão de sangue de uma pessoa diabética para uma não diabética, eu não desenvolvo a diabetes dessa pessoa que está normal, que ela é sã. Entendeu? Não sei se ficou claro aí. Entendi, Ti, valeu. Beleza, pessoal? Entendemos a parte autoimune? Se vocês entenderam isso, pessoal, pô, fechamos diabetes mellitus tipo 1, com toda a fisiopatologia explicadíssima para vocês aí. Tá certo? De boa? Querem continuar? Querem fazer uma pausinha rápida? Vocês têm algum compromisso agora? E se tiver algum compromisso, a gente para, faz uma outra hora. A gente só tem aula 4h30 só. Querem fazer uma pausa de 5 minutinhos rapidinho aí, só para tomar uma água, um café, e a gente já continua? Porque agora Pode já é ser? bem mais rápido. Agora é só diabetes 2, eu só tenho que pontuar e depois falar como a gente vai fazer o diagnóstico. Que eu não quero entrar em tratamento com vocês, não, porque acho que já ficaria muita coisa. Pode ser 5 Beleza. minutinhos? Beleza. Então, beleza, pessoal. 5 minutinhos rapidão, já voltamos.
Bom, galera, vamos lá. Continuar agora rapidinho para a gente tentar terminar o mais rápido possível a nossa aula. Eu não vou falar 5 minutinhos, porque vocês já me conhecem, ainda precisam me zoar e vão me xingar muito aí. Então, não vou falar por 5 minutinhos mais. Galera, vamos lá então, continuando. Agora a gente vai falar da diabetes tipo 2, tá bom? Bem mais rápido, não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque não tem muitos detalhes da diabetes tipo 2. Só vou dar algumas coisinhas que eu acho importantes, que vocês precisam saber, tá certo? E pronto, a gente já vai para o diagnóstico e fecha a nossa aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá, só deixa eu fechar aqui. Bom, então, vamos começar com a diabetes mellitus tipo 2. Pessoal, quando a gente fala de diabetes mellitus tipo 2, a gente está falando daquela diabetes que tem características que vão fazer com que a gente desenvolva essa diabetes, que são características tanto genéticas, pode ser genético também, porém aqui conta muito mais os fatores ambientais, tá certo? Então, ela é tanto genética quanto fatores ambientais. Certo, pessoal? O que acontece aqui? O que eu quero que vocês tenham em mente? Que os fatores ambientais são os principais envolvidos no desenvolvimento da diabetes mellitus tipo 2. A gente já falou que a diabetes mellitus tipo 2, ela é uma condição a qual a gente tem insulina. Aqui eu não tenho destruição das minhas células betas. Eu tenho produção, tenho secreção da insulina. Porém, aqui o problema está na resistência à insulina nas células periféricas, tá certo? A insulina, ela consegue se ligar ao seu receptor, porém ela não consegue produzir o efeito necessário para que consiga fazer com que a glicose entre nas nossas células, tá certo, pessoal? O que acontece aqui? A gente vai ver que a diabetes mellitus tipo 2, ela afeta pessoas com idades mais avançadas, principalmente maiores a 45 anos. Pessoal, isso são estimativas, tá bom? Porque a gente pode ver que jovens aí, principalmente hoje em dia, cada vez mais precocemente, têm desenvolvido a diabetes tipo 2. Porque ela tem muito a ver com a questão obesidade. Então, ela pega muito os obesos, tá certo, pessoal? Então, ó, maiores a 45 e principalmente pessoas obesas, tá certo? Esse que é o ponto que eu quero que vocês tenham em mente aí. Olha só que loucura. A diabetes mellitus tipo 2, por que ela é uma doença perigosa? Além de ser mais frequente do que a diabetes tipo 1, eu vou até colocar aqui, mais frequente que diabetes mellitus tipo 1, tá certo? Ela é mais frequente. Ela é perigosa, sabe por quê, pessoal? Ela é silenciosa. Ela é assintomática, tá certo? A pessoa desenvolve a diabetes mellitus tipo 2 e nem se dá conta. Às vezes, quando ela descobre que ela é diabética, já faz 10 anos que ela é diabética. E aí é o problema. Por quê? A diabetes não controlada, ela afeta muitos órgãos, principalmente a parte micro e a parte macrovascular. Quando a gente fala de macrovascular, pessoal, coração, infarto, cérebro, AVC, tá certo, pessoal? Doença arterial sistêmica, aí, tipo, a gente pode estar falando aí da aterosclerose, tá certo? Ela também pode atingir a microvasculatura, que a gente está falando aí, promovendo retinopatias. Ela ataca diretamente os vasos da retina, e aí gera complicações na retina. Por isso, muitas vezes a gente fala, poxa, a pessoa era diabética, não controlada e ficou cega. Por isso, porque começa a atacar os vasos da retina. Além disso, começa a atacar a microvasculatura dos vasos renais. Então, a gente também começa a desenvolver nefropatias. E aí também começa a atacar os nervos periféricos, gerando neuropatias, tá certo? Além do mais, tem a questão daquele que a gente fala muito, né, que é o famoso pé diabético, que é aquele pé que não se cura. Por quê? O que acontece? A gente, além de ter uma lesão neuropática, que a pessoa não vai sentir dor no local onde tem a lesão, a gente também tem um bloqueio da circulação que não chega ali. Então, os fatores inflamatórios,
anti-inflamatórios que deveriam estar chegando ali, os leucócitos, os macrófagos, não conseguem chegar, então a gente não tem cicatrização. Então, eu não quero ficar falando disso daqui para vocês, eu não quero nem que vocês anotem muito isso agora, porque isso são complicações já da diabetes tipo 2, então, principalmente da tipo 2. A tipo 1 também faz isso, porém, é mais da tipo 2 que a gente vê isso daí. Por quê? Foi o que eu falei para vocês. Ela é uma doença silenciosa. Então, vocês coloquem aí, ó, pessoal, que a maioria dos pacientes que têm a diabetes mellitus tipo 2 são assintomáticos. E como que eles descobrem a diabetes mellitus tipo 2? Sem querer. Vai fazer um exame lá, o doutor... vamos fazer um check-up geral? O doutor vai lá e pede uma glicemia em jejum, vê que a glicemia do cara está em 300. Poxa, você estava em jejum e tem uma glicemia de 300. Então, pronto, pessoal. A gente já começa a ver aí. A gente vai ver que tem alguns critérios para fechar diagnóstico, porém, você já vai saber que o cara é diabético. Tá bom? Só que eu quero contar algo interessante para vocês que aconteceu já comigo na prática, que eu estava atendendo no postinho de saúde e chegou um paciente para mim, um paciente já de idade, ele deveria ter uns 60 e poucos anos, trabalhador de sítio, né, trabalhador da roça, então aquele trabalhador bem, aquelas pessoas bem fortes, bem saudáveis que a gente fala, né? Então ele estava magro, bem, super bem, sabe? E chegou falando para mim que fazia aproximadamente 15 dias, 2 semanas, que ele perdeu 15 quilos. Ele perdeu 15 quilos em 2 semanas. E aí, a gente comecei a conversar com ele, comecei a investigar. E quando a gente vê uma perda de peso muito grande, assim, a gente desconfia. Eu já fui do meu pensamento, eu abri o meu pensamento para duas coisas. Ou ele está com câncer, ou ele está com uma possível diabetes aí. E aí eu comecei a fazer mais perguntas. Aí eu comecei a descobrir que ele abriu um quadro franco de diabetes, tá certo, pessoal? Ele começou a apresentar poliúria, ele começou a apresentar polidipsia, ele começou a apresentar polifagia e estava tendo a perda de peso, tá certo? E aí, o que a gente fez? Eu já desconfiei, falei, poxa, clinicamente, para mim, já é uma diabetes. A gente pediu os exames laboratoriais só para confirmar. Então, para vocês verem que, na prática, nem sempre segue o que está na teoria. Eu disse que a diabetes mellitus tipo 1, ela abre com esse quadro franco. Porém, eu também posso abrir com esse quadro franco num diabético tipo 2, tá bom? A diferença é que ele ainda estava produzindo insulina. Então, eu conseguiria, tipo assim, no caso dele, já não dava para reverter mais, sem usar medicação. Porém, quando a gente vê que tem um certo limiar ali, a gente consegue reverter alguns casos sem precisar de medicação, apenas com a dieta, tá bom, pessoal? Então, eu gosto de falar isso para que vocês tenham ideia que, na prática, nem sempre vai ser igual à teoria. Tipo 2 pode ser desenvolvido a partir de algum trauma emocional? Talvez, se você tiver muita liberação de cortisol, mas dificilmente, é mais difícil. A gente vai ver que a tipo 2, ela tem uma característica muito interessante, que é o seguinte, pessoal. Ela está muito, 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 muito associada à obesidade, mas principalmente o que a gente diz, o que a gente conhece como síndrome metabólico. Certo, pessoal? Esse é o principal cara que vai andar junto com dois fatores principais. A síndrome metabólica, ela anda muito junto com a diabetes mellitus tipo 2 e anda junto com a hipertensão primária ali, essencial que a gente fala, tá? A hipertensão arterial. Então, pacientes que têm síndrome metabólica, o risco de desenvolver uma diabetes tipo 2 e uma hipertensão arterial é muito aumentado, tá bom? Tiago, e o que seria essa síndrome metabólica? Essa síndrome metabólica, pessoal, são alguns fatores laboratoriais e também, não só laboratoriais, mas são alguns fatores que a gente consegue ver e medir que consegue mostrar para a gente que o cara ele está tendo algum problema metabólico no corpo dele, tá bom? E como que a gente define o que seria a síndrome metabólica? Eu vou colocar para vocês, mas são apenas dados que a gente tem que saber, tá bom, pessoal? Quando a gente fala de síndrome metabólica, eu vou até colocar aqui em cima, ó, síndrome metabólica. A primeira coisa que a gente tem que saber em relação à síndrome metabólica é obesidade. Pessoas obesas. Mas não é qualquer obesidade, tá bom, pessoal? É gordura visceral.
Então, a gente está falando de circunferência abdominal, aquela circunferência abdominal. O que eu quero que vocês lembrem? O que eu quero que vocês lembrem comigo? Quem assistiu a minha aula de obesidade, eu sei que muita gente estava naquela aula, lembra que os nossos adipocitos, eles secretavam algumas adipocinas, que eram fatores pró-inflamatórios. Então, quando a pessoa ela é obesa, ela secreta duas adipocinas específicas ali, tá certo, pessoal? Uma delas é a resistina. Eu vou até colocar aqui para vocês relembrarem isso, mas nem precisa, tá bom? Uma delas é a resistina, lembrando que são secretadas pelos adipócitos amarelos. E outra é o TNF-alfa. Tá bom, pessoal? Esses dois carinhas, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem ir lá nas nossas células, lembrando que a gente está falando das células periféricas, no geral, no total. Consegue ir nas nossas células e bloquear a cascata de segundo mensageiro. Lembra daquela cascata de segundo mensageiro da proteína G que a gente falava? Então, o que acontece, pessoal? Geralmente, se a pessoa ela é muito obesa, a gente vai ver a circunferência abdominal, como essa obesidade que a gente está falando, ela tem uma secreção muito grande de resistina e de fator de necrose tumoral alfa. Esses caras bloqueiam essa cascata de segundo mensageiro. Então, a insulina, ela consegue chegar lá no seu receptor e ativar o seu receptor. Ela ativa. Porém, no meio da cascata, graças a esses caras, a gente ainda não sabe bem como eles atuam, eu tenho um bloqueio no sistema de segundo mensageiro que impede com que as GLUT4, que são as proteínas que permitem a entrada da glicose na célula, funcionem. Então, a glicose ela não vai entrar na minha célula. Porém, agora o problema já não é a falta de insulina. Vocês estão entendendo que agora o problema é um bloqueio da cascata de segundo mensageiro por esses fatores que são secretados pelos adipócitos? Então, galera, a obesidade é o principal fator que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, eu não quero entrar muito nesse detalhe, eu só quero que vocês lembrem disso daí de forma rápida. Se não lembra, a aula de obesidade ela está liberada no meu canal, assista lá que tem tudo isso daí falando, tá bom? Aí, o que acontece? Quando a gente fala de obesidade, estou falando de circunferência abdominal, tá bom? Circunferência abdominal. E essa circunferência abdominal, a gente fala que para o homem tem que ser maior a 102 centímetros. E para a mulher, maior a 88 centímetros, tá bom? Então, ó, um dos fatores que fazem parte do síndrome metabólico é a circunferência abdominal. Para o homem, maior a 102, para a mulher, maior a 88. Segundo fator, triglicerídeos, pessoal. Triglicerídeos. O tolerável no nosso sangue e em exames laboratórios é até 150. Toda vez que a gente tem o nosso triglicerídeo maior ou igual a 150 miligramas por decilitro, galera, a gente também já tem mais um fator que pode constituir um síndrome metabólico, que pode ajudar a desenvolver uma diabetes aí. Terceiro fator é o HDL. Lembra do colesterol bom? O HDL, no caso aqui, para o homem, ser menor a 40 miligramas por decilitro. Lembrando que o HDL ele tem que ser 70, para ele estar assim, maior a 70 para ele estar no nível legal. Se ele está menor do que 40, já é um problema que pode desencadear um síndrome metabólico no homem. E na mulher, pessoal, esse cara aqui ele tem que ser menor a 50 miligramas por decilitro, tá bom? Então, um HDL diminuído também pode desencadear um síndrome metabólico. E um quarto fator, vou colocar aqui, ó, é a glicemia em jejum. A glicemia em jejum maior ou igual a 100 miligramas por decilitro. Tá bom, pessoal? Isso daqui é o que constitui para a gente um síndrome metabólico. Porém, eu não preciso ter todos para caracterizar como síndrome metabólico. Se eu tiver 3
critérios aí, eu já fecho como síndrome metabólica, tá bom, pessoal? Ah, faltou um, perdão. A hipertensão. Desculpa. É um quinto, porque são 5. Hipertensão arterial sistêmica. Porém, aqui no caso, ó, maior a 130/85, tá bom? Tá certo que isso daqui a gente vai ver que muda muito aí, tem alguns que vão falar 140. Porém, dentre esses 5 fatores, se eu tiver 3, eu já tenho uma síndrome metabólica que já pode desencadear uma diabetes mellitus tipo 2. Por isso, que quando a gente pega um paciente diabetes mellitus tipo 2, no início da coisa ali, que ainda não desenvolveu a diabetes, mas está seguindo um caminho, o primeiro tratamento que a gente pode tentar com essa pessoa é o tratamento não farmacológico, que é através da dieta, através da alimentação, perder peso e a maioria das vezes reverte, tá bom, pessoal? Sem precisar de tratamento. Então, esse é o síndrome metabólico, que é o principal cara que está associado ao diabetes mellitus tipo 2. Ficou claro isso para vocês? Eu falei que era só dados mesmos, mas, tipo, gente, não vou mentir para vocês, isso a gente tem que saber para a vida, porque revalida está aí, residência está aí, tudo cai, isso é cobrado muito. Porém, o síndrome metabólico é importantíssimo, mas o que eu quero falar com vocês é como a gente vai diagnosticar de fato a diabetes mellitus, tá certo? Como a gente vai fazer o diagnóstico da diabetes mellitus, que também são apenas valores, e depois a gente já termina a nossa aula. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Ou podemos continuar, pessoal? Pode seguir? Já falei para conversar comigo, senão eu fico bravo. Pode seguir, Tiago, tudo certo. Pode seguir, Tiago. Então, beleza, galera. Vamos lá, rapidão. Só como a gente vai fazer, então. Ó, falamos desde a fisiologia, não entrei na anatomia porque eu acho que não faz diferença a gente falar do pâncreas aí. A gente tem que lembrar das ilhotas de Langerhans, das células alfa e beta, beleza? Viemos desde a físio, falamos da fisiopato, explicamos como funcionava o jejum, expliquei a fisiopato da diabetes tipo 1, expliquei mais ou menos os fatores que estão envolvidos na diabetes tipo 2. Agora, o que a gente precisa, pessoal? Diagnóstico. A gente precisa fazer o diagnóstico. E para fechar o diagnóstico, por que eu vou fazer isso daí? Porque geralmente em fisiopato, muitas vezes vocês vão ver que os doutores não colocam diagnóstico, tá certo? Mas quando eu tive aula, o doutor Pedro, ele cobrou isso, né, para a gente ir nossa prova para uma final, nossa foi oral, eu lembro que ele cobrava os valores certinho de como fazer o diagnóstico. Então, eu vou passar diagnóstico, vou passar publicações, e se quiserem, passo até os tratamentos para vocês, tá bom? Se tiverem interesse, a gente monta uma aula só de tratamento. Bom, como que a gente vai fazer, então, o diagnóstico de diabetes mellitus? Pessoal, primeira coisa, clínica. A clínica já vai fazer a gente desconfiar da diabetes. Porém, só com a clínica, eu não posso, só com a clínica, fechar uma diabetes, tá bom? Eu preciso lançar mão de exames laboratoriais para que eu faça o diagnóstico da diabetes mellitus. E o melhor de todos aí que a gente vai ver, o que a gente mais usa na nossa prática, não é o melhor, mas é o que a gente mais usa na nossa prática, pessoal, é a glicemia em jejum, tá certo? A gente vai ver, pessoal, que para fechar o diagnóstico de diabetes mellitus, tem alguns passos que a gente precisa saber aí. Então, a gente vai ver, ó, glicemia em jejum precisa ser maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Se eu quiser pegar um cara, ele está 8 horas em jejum, vou lá e faço um exame dele, a glicemia dele deu maior ou igual a 126, pô, não tem nem que falar mais nada, né? Mas vocês vão ver que ainda a gente precisa de confirmações. Eu tenho outro teste que eu posso fazer, que é o teste de tolerância oral que a gente fala, tá certo, pessoal? Como funciona esse teste de tolerância oral? Eu pego uma formulação com 75% de glicose e peço para a pessoa tomar, tá certo? 2 horas depois que essa pessoa tomou, eu vou lá e faço a dosagem da glicemia dessa pessoa, tá certo? E aí a gente vai chamar esse teste de TOTG, que é o teste da glicemia oral. E aí a TOTG, depois de 2 horas, tem que ser maior, igual a 200
miligramas por decilitro. Esse é um outro teste que eu posso usar também, que eu posso utilizar. Porém, ele é um pouco mais incômodo, porque tem que ficar dosando, tem que ficar perfurando a pessoa, então ele é um pouco mais chato. A glicemia em jejum, a gente já geralmente uma vez, a gente já mata logo a questão aí. E tem um outro cara aí, galera, que a gente também vai lançar a mão, que é um cara conhecido como HB1AC, ou mais conhecido como hemoglobina glicada, certo? E essa hemoglobina glicada, ela tem que ter um valor, vou até colocar maior, um valor maior igual a 6,5%. Pessoal, o que seria essa hemoglobina glicada? Essa hemoglobina glicada é um exame que a gente consegue fazer para mostrar, ela consegue fazer um rastreio da nossa glicose nos últimos 2 a 3 meses, tá certo? O que acontece? A glicose, pessoal, quando ela começa a ser metabolizada, ela consegue entrar quando ela está em grande elevação no nosso plasma ali, ela consegue entrar dentro do glóbulo vermelho, dentro do eritrocito, e se unir à hemoglobina, tá certo? E aí, o que acontece? A hemoglobina, quando ela se une com a glicose, eu não lembro muito bem o nome do processo, eu esqueci o nome do processo. O que vai acontecer? Elas promovem uma união irreversível. E aí, o que eu preciso lembrar? Que que o meu glóbulo vermelho ele vai ser destruído lá no vaso em aproximadamente 120 dias. Porém, quando ele é destruído, a hemoglobina é liberada para o nosso sangue e ela fica ali até sofrer o processo de degradação. Então, eu consigo dosar essa hemoglobina que está unida à glicose, tá certo, pessoal? Então, eu consigo pegar essa hemoglobina que foi unida a essa glicose e que foi liberada no sangue e dosar. E aí a gente vê que quanto maior a porcentagem, pior é. Então, se eu tiver uma hemoglobina glicada, que é um exame que a gente faz pelo sangue também, maior ou igual a 6,5%, também já fecha diagnóstico para diabetes, tá certo? Porém, olha o detalhe, nenhum dos 3 testes que eu falei para vocês aqui, eu posso já dar o diagnóstico de cara para o paciente. Não, você é diabético. Qualquer um dos 3 que eu fizer, eu posso escolher qualquer um dos 3. O melhor, a gente vai ver, lógico, o melhor é a hemoglobina glicada. Porém, a glicemia em jejum é o mais fácil de todos para a gente, tá bom? Mas qualquer um dos 3 que eu fizer, eu preciso repetir 2 vezes. Então, eu faço hoje, daqui uma semana e meia, eu vou lá e repito esse exame. Pô, deu alterado de novo? O cara tem sintoma. O cara teve 2 exames alterados, não tem nem que discutir com o paciente, tá bom, pessoal? Porém, vai ter uma condição que eu vou poder dar o diagnóstico pro cara de cara. Ele chegou no meu laboratório, ele chegou no nosso consultório ali. A gente viu o cara, pegou o exame dele, olhou e falou: não, você tem uma diabetes? Isso é uma condição que a gente pode já dar o diagnóstico de cara, tá bom? O paciente que tiver uma glicemia em jejum maior ou igual a 200 miligramas por decilitros, mais sintomas francos de diabetes. Tá certo, pessoal? Esse é o cara que foi o exemplo que eu dei para vocês. Esse que eu atendi no postinho de saúde, tá bom? O cara tinha sintomas francos de diabetes. Eu não tinha na hora ali como fazer o exame de sangue dele já de cara, na hora. Tá bom, pessoal? Mas ele estava em jejum e a gente tinha o hemoglicoteste, que é o que a gente faz na hora. A gente tinha aquele dosadorzinho local. E quando a gente dosou na hora, o aparelhinho ele não conseguiu nem medir a glicose do cara, apareceu high. Quando ele aparece high, é porque está muito alto, está acima de 600 miligramas por decilitro. Então, não precisava nem do exame laboratorial para eu confirmar que o cara sim tinha uma diabetes, tá bom? Porém, igual a gente pediu o exame laboratorial e veio, a glicemia dele veio de 600 e pouquinho, o cara tinha 900 e tanto de triglicerídeos, era um paciente com uma síndrome metabólica ferrada ali, tá bom, pessoal? Então, nessa condição que eu dei para vocês aqui, ó, na primeira consulta do paciente, você já pode fechar diagnóstico de diabetes, tá bom? E só para a gente acabar a nossa aula,
eu tenho que mostrar para vocês também que a gente tem o estado pré-diabético, tá certo? É aquele paciente que ele ainda não desenvolveu, porém, se ele não se cuidar, ele vai desenvolver, tá certo? E o paciente pré-diabético são só exames laboratoriais também que a gente tem que saber, tá certo? Então, é rapidinho, 2 minutinhos só para vocês terem noção. Quando a gente fala do pré-diabético, o que eu tenho que ter em conta para falar, esse cara ele tem uma pré-diabetes, se eu não cuidar dele agora, ele pode complicar e desenvolver uma diabetes. Primeira coisa, são os mesmos 3 exames que a gente falou, só que são os valores que a gente tem que saber. A nossa glicemia em jejum, tá certo? Uma glicemia em jejum entre 100 e 125 miligramas por decilitro, se o cara em duas vezes que ele repetiu o exame tiver essa glicemia em jejum, pré-diabético, tá certo, pessoal? O teste de tolerância oral a 75%, TOTG 75%, que é o que a gente dá lá para o cara idoso depois de 2 horas, ele tem que estar, aqui no caso, entre 140 e 199 miligramas por decilitro. Tá certo? Se o cara tiver entre 140 e 199 miligramas por decilitro, a gente dosa 2 vezes lá, faz 2 exames repetidos e pode falar que o cara é pré-diabético. Ou a hemoglobina glicada desse cara aí, tá bom? Ou hemoglobina glicosilada, também é a mesma coisa. O HB1AC. É assim que a gente vai encontrar na nossa prática. Que vai ser entre 5,7% e 6,4%. Tá certo? Vocês viram que são esses valores, é um a menos do que a gente falou que dava o diagnóstico, né? Maior que 126 era diagnóstico, maior que 200 era fazer diagnóstico, maior que 6,5 fazer diagnóstico. Nesse rango aqui, pessoal, o paciente a gente vai falar que ele é pré-diabético. Lembrando que a glicemia normal em jejum do paciente, ela vai de 70 a 100 miligramas por decilitro. Vocês vão ver alguns laboratórios falando de 70 a 110, tem laboratório que fala de 60 a 100, 60 a 110, mas na maioria, na grande maioria das vezes, a gente vai ver 70 a 100. Tá bom, pessoal? Achei um paciente pré-diabético, corre com ele. Corre. Manda ele procurar uma nutricionista, manda fazer uma dieta, manda baixar peso, manda fazer tudo, mudar a alimentação. Por quê, pessoal? A gente consegue reverter a maioria dos pacientes, assim, sem precisar de insulina e sem precisar de hipoglicemiantes orais, tá bom? Então, galera, isso era o que eu tinha para falar para vocês em relação à diabetes, tá certo? Em si. O que falta agora são as complicações e se vocês quiserem, eu posso falar de tratamentos também, não tem problema, a gente pode falar dos tratamentos sem problema nenhum. Porém, eu acho assim que a gente entendendo já esse contexto do que é a diabetes, das complicações, fisiopatologicamente, já é maravilhoso. Espero que tenham entendido minha aula, não sei se eu consegui ser claro, se eu consegui passar bem para vocês. Se ficou dúvida, pode me chamar aí, galera. A gente aproveita agora esse finalzinho aí para tirar dúvidas, se tiver alguma dúvida. Se não, aquele abraço para todos. Dúvidas? Tranquilo, Thiago. Obrigado. Valeu, Ti. Bom, galera, é isso aí. Eu que agradeço. Pô, sempre bom estar com vocês aí. Tava com saudade já de vocês, né? Aquela turma do ano passado, mesmo a gente não se conhecendo, mesmo eu não conhecendo todos pessoalmente, pô, sempre tenho um carinho muito grande por vocês. Valeu por tudo, viu, galera? Tamo junto. O que precisar de mim, só contar. Coloca suas músicas, hein? Toda aula. Coloca suas músicas em toda aula pra gente se animar. Música não pode. Assim que anima. Música não pode faltar. Valeu, galera. Boa semana para vocês. Pra você também, Ti.